Carinhosamente deixa a gente entrar na sua casa ao som da diva Margareth Menezes. Aumenta pra gente, vai lá. Ó. Pantera Negra, FM, Rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão e o circo e o poder da maioria, o Brasil bem que podia ver seu povo. É isso aí, queridos. Vamos nos preparar agora para falarmos sobre direitos humanos à luz da doutrina espírita, à luz das religiões, né? E a gente que acredita em um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz, convidamos a todos aí que está nos ouvindo ou nos acompanhando pela TV para fazer parte com a gente desse programa que hoje promete, é um programa especial. Ive, minha cadeira tá baixando. É tipo assim, o Franklin, ele veio de onde? Você veio de onde? De Fortaleza? É Fortaleza. Veio de Fortaleza, comeu tudo que tinha de bom da região, agora a cadeira tá baixando. Ive, eu tô assim, eu me sentindo baixo. Gente, vou trocar a cadeira aqui. Cuidado que o Franklin vai trocar a cadeira, só que ele tá levando a câmera também. Então, Caraca. daqui a pouquinho o técnico vai ajustar a câmera para quem tá assistindo a Rede Mundo Maior aqui. Viu, Franklin? Bom dia. Bom dia. Ele chegou um pouquinho agitado porque nós temos aqui um problema no trânsito. Então a gente já entrou no ar já começando. Mas assim, muito bom dia a todos os ouvintes da Rede Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre educação, porque educação também é um direito humano. E a gente já falava muito, né, sobre educação no Juventude Maior. Sim. E hoje, para falar sobre o tema, a gente não vai falar sozinho. A gente traz gente que sabe falar. Embora o convidado seja oculto. Oculto. Cadê ele? Pô, vai falar, vocês estão numa rádio espírita e fica trazendo essas coisas, fica com medo. Parece que, tipo assim, não, ele não tá desencarnado, né? Só para localizar, né? Hoje o nosso convidado é um jornalista, Caio Dib, que tem um projeto muito bacana que chama-se Caindo no Brasil, onde com os próprios recursos ele viajou para vários estados, várias cidades brasileiras para conhecer o que está acontecendo de educação no país. Porque tem muita gente, né, Franklin? Você, como também trabalha com educação, como eu há muitos anos, sabe que tem muita gente que tem um olhar muito pessimista sobre a educação no país. Claro. E acha que a educação não vai bem. E a gente sempre tem um olhar de que a educação vai muito bem, obrigado. Exatamente. E parece que o Caio, ele também é da mesma opinião que a nossa, né? Então é importante alguém que também saiu da sua zona de conforto, né? Da sua opinião íntima e foi conhecer as realidades para dizer pra gente como tá a educação no país, né? Muito que bem, já que você anunciou, nosso companheiro Caio, quer participar com a gente? 0800 979 5011, 0800 979 5011, liga e participa com a gente. E aí a gente põe vinhetinhas, né? A gente sempre tem vinhetas aí que a gente acha que contextualiza para as pessoas que estão nos acompanhando. E a gente vai pedir pro nosso amigo Marcos Palmeirense soltar a vinheta dos Incomodados. Os Incomodados. Vamos lá. São José da Costa Rica, coração civil, espírito, meu sonho de amor, Brasil. Os Incomodados que mudem o mundo. Voltamos então para os incomodados que mudem o mundo, porque a gente tem umas vinhetas bem interessantes no sentido de que assim, todo mundo sempre achou que a gente era meio ufanista, sonhador, fica querendo mudar o mundo, então a gente se incomoda. Então, quem se incomoda como nós, que mudem o mundo também. Então, vamos chamar então o nosso convidado, que está ali, deve estar ouvindo a gente, Caio Dib, você está aí? Bom dia, Franklin, bom dia, Ivy, tudo bom? Tudo bem, querido? E você, como é que você tá? Tudo bem, muito bom estar junto com vocês. Ah, massa, a gente preparou bolo e café e você não veio aqui, você não vai comer, você vai ver. Pois é, mas eu prometi pra Ivy que eu estarei aí em breve. Massa, Vou maravilha. cobrar o seu bolo. Querido, uma satisfação incrível de ter você aqui com a gente, viu? A gente tem acompanhado os trabalhos que você faz aí no Caindo no Brasil e pra gente é uma alegria sem fim poder bater esse papo com você, viu? Eu que estou muito feliz. Você quer contextualizar pra gente? Quer falar um pouquinho aí do quem você é para as pessoas em casa, quem tá acompanhando pela TV, não te vê, mas te ouve. Mas quem acompanha a gente pela rádio aí, quer falar um pouquinho quem é você? Claro. Bom, sou Caio Dib, eu me formei em jornalismo, mas sempre trabalhei em educação. E depois de passar por várias empresas, vários projetos, eu resolvi sair um pouquinho, como a Ivy disse, da minha zona de conforto e fazer uma viagem pelo Brasil de ônibus para conhecer as realidades brasileiras e o que eu chamei de práticas educacionais inovadoras. E hoje eu ampliei esse trabalho
usando toda essa inteligência em educação e a rede de contatos de pessoas incríveis que eu fiz para empoderar novos projetos, novas pessoas para uma educação melhor para o Brasil. Maravilha. E você foi de ônibus, mas foi seguida a viagem ou não? Você foi parando, voltou para São Paulo? Como é que foi isso? Olha, Franklin, foram 6 meses de viagem quase. Eu voltei para São Paulo só 3 vezes. Uma vez porque eu tinha um evento aqui, outra vez porque era mais fácil voltar para cá e pegar um ônibus daqui até uma outra cidade. E uma última vez porque eu cansei mesmo, e daí eu fiquei 10 dias, mas a maior parte da viagem foi seguida mesmo. Bacana, né? E é uma coisa também que desgasta, óbvio. A gente que... Eu trabalho... Eu fiz totalmente o caminho contrário que você. Eu sou formada em educação e amo jornalismo. É uma coisa muito louca. O inverso. Mas trabalho com educação e numa secretaria de educação aqui de Guarulhos com jornalismo, né? E aí eu queria que você respondesse uma pergunta para mim que é, assim, acho que a pergunta, na verdade, de todo mundo. Como vai a educação no Brasil, Caio? Ela vai bem, na sua opinião, pelo seu olhar, né? Ou como é que ela está? Eu acredito que a educação no Brasil tem um caminho muito longo a seguir, mas eu sou e sempre fui um otimista, então ela vai muito bem. A gente está caminhando para o lado certo, eu acredito. Tem muito projeto incrível, muitas iniciativas muito boas acontecendo, muita gente incrível fazendo acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente não pode deixar de ver o lado negativo até para continuar em frente. 64% das escolas públicas brasileiras não têm saneamento básico. Ok, pode ter fossa, pode ter outras alternativas de saneamento, mas saneamento básico é o mínimo que o Estado deve garantir aos cidadãos. Se não tem saneamento básico, provavelmente não tem luz, água filtrada, professor capacitado. Então, eu acredito que a educação está indo para um caminho muito bom e já está muito boa, mas ainda é muito a melhorar. Ô Caio, eu como freiriano que sou, né, adoro Paulo Freire, ele diz o seguinte, ó, que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo, entendeu? E aí eu tô dizendo isso pelo seguinte... você deve ter visto aí muitas experiências, deve ter vivido, convivido, sentido aí muitas experiências pelo Brasil. E aí eu queria que você dissesse uma que mais chamou sua atenção, que saltou seus olhos, entendeu? O que você achou que merece ter destaque aí? Sempre que me fazem essa pergunta, é muito difícil responder, porque eu visitei 58 cidades, né? Dessas 58 cidades eu conheci 30 iniciativas, não necessariamente uma em cada cidade. E é difícil selecionar uma só, mas uma que eu gosto de falar muito e tem muito a ver com essa frase do Paulo Freire, é uma escola de educação infantil em Brasília que chama Vivendo e Aprendendo, que é uma escola que tem alguns mecanismos, aí que veio de educação vai conhecer alguns mecanismos muito parecidos com outras escolas de educação infantil, roda inicial de conversa, brincadeira, falar o não gostei, mas legal. faz isso de um jeito muito... Eu brinco até meio cafona de falar, mas é verdade, com amor e com alegria mesmo, assim. Sabe, você sente que as pessoas estão lá de corpo inteiro para fazer aquela educação acontecer. E o clima é outro, a mente é outra. É muito difícil contar sobrevivendo, aprendendo sem estar lá, sabe? Passar esse sentimento de você ficar umas horas ou um dia vivendo e compartilhar o que você sentiu para as outras pessoas. Deixa eu só emendar essa pergunta, assim. A gente veio, né, Caio, de uma educação bem, assim, a minha educação foi bem tradicional, embora no processo, assim, até que o Brasil estava passando no momento, a minha escola passou por várias escolas, né, pedagógicas. Então, começou bem tradicional, depois ela ficou escola novista, ela ficou mais centrada nos alunos, depois ela foi virando construtivista, porque a escola, ela fica com essa necessidade também de atender Mas era bem as Montessori reflexões. quando a gente estudou, não era? Na infantil era bem Montessori também. Então, a gente conviveu com várias mesclas, né, de conceitos pedagógicos, que acho que, no fundo, todo mundo querendo melhorar as condições, mas, ao mesmo tempo, um pouco perdido em relação a qual seria o melhor caminho. Nesses projetos que você conviveu,
provavelmente você viu essas diversas possibilidades de ações pedagógicas. Quais que delas, assim, que você considera que seriam mais efetivas para o mundo que a gente está hoje? Né? Porque a gente está vivendo outras demandas sociais, outra necessidade de construção de ser humano, né? Então, qual que que modelo que você destacaria como ideal e se ele já existe em algum lugar aí, que você viu incipiente? Ivi, essa questão, eu posso falar do meu ponto de vista. Eu defendo muito que a gente vive numa democracia. Então, eu acho lindo a gente ter milhares de escolas e modelos pedagógicos diferentes, porque se o seu objetivo é, por exemplo, passar no vestibular, tem escolas que são ótimas para isso. E elas fazem isso muito bem. Mas elas são péssimas para o objetivo de formar para a vida, etc. Eu acredito muito que é preciso ter um equilíbrio entre os dois, né? Um equilíbrio entre o conteúdo e a formação para a vida. Eu não tenho um modelo favorito e único. Uma coisa muito engraçada, que vai desviar um pouco dessa pergunta, mas é importante falar, é que quando eu perguntava um pouco isso para as escolas e para os projetos que eu visitava, e aí, qual é o modelo que você segue, né? Quem que você se inspira? Eles falam, bom, aqui a gente não segue modelo nenhum, assim, efetivamente. A gente segue um pouquinho de todos. Ou até eu não sei se vocês conhecem, a Fundação Casa Grande. Eu conheço. Do Ceará. O Allenberg, que é o fundador da Fundação Casa Grande, fala que eles não têm metodologia, eles têm filosofia. E um dia eu estava conversando com o Allenberg e eu falei, Allenberg, que história é essa, né? Ele me contou uma história, que ele chamou um pedagogo, visitou a fundação e falou assim, Allenberg, que metodologia vocês usam aqui? O Allenberg falou, qual que você enxerga? Ele, eu enxergo essa. E outro pedagogo chegou, fez a mesma pergunta, o Allenberg falou a mesma coisa e falou, eu enxergo aquela. E o Allenberg falou assim, se eu juntar todos esses pedagogos em uma sala e perguntar qual foi a metodologia que a mãe deles usou para educá-los, eles não vão saber responder, porque é a pedagogia do amor, né? É a questão da família. E é isso que a gente usa aqui na Fundação Casa Grande. E o Allenberg não estava 100%, não é uma verdade total, mas também não é uma mentira total. Eles realmente, você vê que as relações na Casa Grande são pautadas pelo amor e pelo afeto, pela empatia, mas ao mesmo tempo eles usam muitas metodologias como a comunicação, educação patrimonial, que eles até ajudaram a fundamentar aqui no Brasil. Mas eu acredito que a escola deve sim pensar no conteúdo, é importante, mas mais do que isso a gente precisa desenvolver muitas habilidades e competências que são demandadas por uma sociedade que vive na cultura digital, por um mercado de trabalho que está cada vez mais enxuto e exigindo novas habilidades das pessoas. Ô Caio, quem que era o alvo aí, o sujeito da sua ação? Com quem que você conversava aí quando você fez essas incursões aí? Quem que você batia papo para você saber sobre a educação? Franklin, eu sempre tentava conversar com todo mundo. Diretor, coordenador, professor, aluno, de vez em quando até pais, mas era muito difícil porque, primeiro, eu não tinha muito tempo em cada lugar, e depois era meio complicado de entrar na escola e falar com todos esses atores. Então, meu principal ponto de comunicação era o gestor. Eu tentava conversar com o gestor, tentava entender qual era a proposta daquela iniciativa, o que eles faziam. E quando eu não conseguia conversar com os outros atores, eu fazia um passeio pela escola, pelo menos para enxergar como a escola ou a iniciativa está disposta, como as relações eram tidas. Não adianta o gestor falar que é uma escola que preza o diálogo se a estrutura é tradicional, né? E dificulta o diálogo. Mas era principalmente com o gestor. Bacana. E assim, agora mudando um pouquinho, né, o olhar das nossas questões aqui, mas assim, pro depois de tudo que você fez. Então você foi para os locais, conheceu as pessoas
e registrou todas essas experiências num livro, foi isso? E quais os outros desdobramentos que você pensa ou você idealiza para esse projeto, Caio? Além do livro, eu continuo fazendo muitas palestras pelo Brasil, que foi a maneira que eu encontrei mais efetiva de impacto e rápida para compartilhar e conectar as redes que eu tenho. Tem um mapa digital que está no caindonobrasil.com.br/mapa, que lá eu reúno mais de 150 iniciativas que eu recebi como dicas ou que eu já visitei, que valem a pena ser conhecidas e visitadas. Eu continuo... Eu agora fiz um curso para Fundamental 2, eu estou dando aulas em que eu pego algumas dessas soluções que eu encontrei pelo Brasil e tento aplicar junto com a minha turma. Eles constroem um curso junto comigo, mas é uma iniciativa que foi criada a partir dessa viagem. Mas é o projeto que você faz no Colégio Sante ou não? Isso. Esse Pode projeto falar, que a gente chama tem problema com Transformação. propaganda. Eu achei interessante, porque você sempre também, pelo menos o que eu li sobre, que você provoca que aquelas crianças promovam alguma ação social, é isso, né? Para eles saírem também da caixinha deles, não é? Sim, na verdade, o grande objetivo do projeto é desenvolver esses jovens, que eu não vejo eles como crianças, eles têm 11 anos, mas eles podem muito, mas desenvolver habilidades e competências e empoderar mesmo esses jovens a fazerem intervenções positivas no bairro que eles moram e estudam, que é o bairro do Paraíso. É um projeto muito legal porque, na verdade, mais do que isso, é um laboratório de experiências. Eles constroem junto comigo o curso. Eu quase nunca chego na aula com planejamento fechado. A gente sempre debate e constrói junto. O primeiro projeto, por exemplo, que a gente fez foi um mapa do bairro com os pontos interessantes, informações importantes para turistas e moradores. De ponta a ponta, do começo ao fim, foram eles que fizeram, eles que tiveram a ideia, eles que desenvolveram. Eu sou só um maior responsável que dá os caminhos e as ferramentas para eles fazerem isso. Você é o mediador, você tá mais para Pachecão, né? Você gosta do Pacheco, né? Gosto muito do Pacheco. Você acompanhou, então, esse documentário, Quando Sinto Que Já Sei, né? Quais suas considerações sobre esse documentário que foi lançado essa semana, que fala sobre essas práticas inovadoras de escolas que quebraram o muro, né? Que mudam o paradigma dessa questão das séries, né? Dos ciclos, que entendem a educação de uma forma mais tudo junto, misturado, mas construída a partir da realidade, né? Da identidade das crianças, da realidade, né? Que elas vivem. Como é que você enxerga esse documentário? Gosto muito desse documentário. Pra você ter uma ideia, Ivy, essa semana eu assisti 2 vezes. Fui em 2 eventos, fui no lançamento oficial e fui em um evento de um grupo de estudos sobre direitos humanos, chamado Pé na Escola. E pra mim é um documentário que realmente ele já está se tornando, eu acredito que ele já se tornou, na verdade, uma das vozes desse movimento de uma educação além do conteúdo e além da sala de aula. Muito bem feito tecnicamente, um trabalho exemplar, mostra e dá luz a projetos que dentro do meio de educação já eram conhecidos, mas precisam ser muito mais espalhados para mostrar que é possível realizar outras coisas, fazer outros olhares e trabalhar com outras questões. Ô Caio, querido, sabia que a gente só tem 4 minutos finalizando o programa? Meu Deus, passou rápido, né? Pois é, Caio. Então, por isso que você vai ter que, obrigatoriamente, promete que você... No ar, para que você vai vir aqui, ó. Prometo. Não é promessa de político, né? Eu não me candidatarei, não. É promessa de jornalista. Tem que funcionar. Promessa de apaixonado pela educação. Isso, né? Então, isso mesmo. Pode ter certeza que eu vou estar aí dando um abraço em vocês e a gente vai continuar essa conversa. E o livro, para quando que é? O livro vai sair esse mês ainda. Provavelmente antes do final do mês ele já vai estar pronto.
Vai estar disponível no site do Caindo no Brasil. E vão ter vários lançamentos. Vocês estão convidados, inclusive, todo mundo está convidado. Vai ter um pré-lançamento dia 28, no Festival da Fundação Telefônica. Ah, massa. Que legal. Dia 4 de setembro, no Centro Ruth Cardoso, vai ter o lançamento oficial. Então eu vou rodar bastante com o livro esse semestre. A gente já tem várias viagens planejadas para compartilhar um pouco o livro e essas experiências todas. Que maravilha! E aquele pacotinho, você pode falar pra gente o que é? Um que você colocou lá no Face, que quem adquirir o livro, sei lá, ganha um negocinho. O que é aquilo? Esse aí é uma surpresa. A gente é curioso. Esse aí é uma surpresa para deixar o livro mais interativo mesmo. Fazer uma brincadeira. Acho que vocês vão gostar. Maravilha, querido. Só lembrando, então, que o site é www.caindonobrasil.com.br, Caio? Isso, também estou no Facebook, como facebook.com/Caindo no Brasil. Quem quiser me adicionar, meu perfil é aberto, Caio Dib. Maravilha. Caio.dib. E a Ou gente se procure lá compromete nos nossos perfis, no meu e da Ivy, a gente é amigo do Caio Dib. E também a gente se compromete, a gente tem uma página no Facebook do programa, que é Espiritismo e Direitos Humanos, e lá a gente promete que vai colocar também o site do Caio e mais informações sobre o projeto que a gente falou hoje. Caio, muitíssimo obrigada, a gente está já estourando, mas muita alegria mesmo essa sua participação hoje pra gente, viu? Eu que agradeço, pessoal. Obrigado mesmo e vamos continuar conversando, porque a gente tem muito a trocar. Com certeza. Vamos fazer uns mutirão junto, viu? Uns Por mutirões. favor. Uns mutirão! Caio, querido, abraço, viu? Grande abraço. Obrigado, pessoal. Até mais, Tchau. valeu. Tchau. E é isso, gente. Estamos nos finalmente ali. O pessoal do Juventude Maior já está se preparando. O Ale já está preparando ali para dar os seus comunicados. Mas foi bom aí. Quer saber mais? Entra lá na página Espiritismo e Direitos Humanos. Adiciona lá o apelo da Eve. Deu certo, né? Monte de gente Nós curtiu. temos mais de 1.030 pessoas participando. Então curte lá. Espiritismo e Direitos Humanos. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Muita paz e uma semana iluminada. Beijo para Mércia Beceler, que tá aqui. Mandou beijinho para mim, para Eve, a Dalci, a Débora. Tem um monte de gente falando com a gente aqui, ó. Beijo para todas essas pessoas queridas. Beijo e tchau. Até semana que vem. Até mais.